Olá, dando sequência a nossos estudos, chegamos hoje no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que nos fala sobre não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. São os tópicos abordados por Kardec, e nas instruções dos espíritos, ele traz mensagens dos espíritos a respeito da caridade material e da caridade moral, da beneficência, a piedade, os órfãos e os benefícios pagos com a ingratidão, e ainda um texto sobre a beneficência exclusiva. O evangelho que é observado nesse capítulo começa em fazer o bem sem ostentação, quando em Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 4, Jesus nos diz: tendes cuidado em não praticar as obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Em Mateus, no capítulo 8, versículo de 1 a 4, ele nos traz: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. Ao mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Kardec comenta dizendo o seguinte: em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto para encarar as coisas de mais alto do que faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há que só não dão na esperança de que o que se recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua própria glorificação na terra pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição de seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há a modéstia real, também há a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho, olhando em volta para verificar se alguém não terá visto ocultá-lo. Indigna paródia das máximas do Cristo.
Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que não será perante Deus? Também estes já receberam na terra a sua recompensa. Foram vistos, estão satisfeitos por terem sido vistos. E é tudo o que terão. Então, essas são as reflexões que ele faz enquanto a gente fazer o bem sem ostentação. Sermos humildes, nos preocuparmos, porque a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, visto que resguarda a suscetibilidade do beneficiado, faz-lhe aceitar o benefício, sem que seu amor próprio se ressinta e salvaguardando-lhe a desigualdade, a dignidade do homem, porquanto aceitar um serviço é coisa bem diversa do que receber uma esmola. Ora, converter em esmola o serviço, pela maneira de prestá-lo, é humilhar o que recebe, e em se humilhar a outrem, há sempre orgulho e maldade. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, ao dissimular o benefício, ao evitar até as simples aparências capazes de melindrar, dado que todo o atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta o serviço. Eis o que significam estas palavras: não saiba a mão esquerda o que dá à direita. Na verdade, os primeiros beneficiados por prestarmos a caridade somos nós mesmos, que estamos tendo a oportunidade de servir ao Cristo aonde estivermos, bradar aos quatro cantos. O bem que estamos fazendo é sinal de que estamos dando mais valor ao reconhecimento dos homens do que ao reconhecimento de Deus. Devemos nos lembrar de que não precisamos alimentar o nosso orgulho, porque servir ao Cristo é servir em silêncio, em humildade. E aí ele nos fala sobre os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par destes desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos dos que jazem sobre um gravado sem se queixarem. Esses infortúnios, discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Nos grandes acontecimentos e calamidades, a sociedade se presta ao serviço e desperta para atender a esses chamamentos, o que é muito bom. Mas no dia a dia, no silêncio, na intimidade dos lares, existem muitas oportunidades, existem muitos infortúnios para podermos atender com olhos de sensibilidade, com olhos de perceber aqueles que necessitam, sem divulgar aos quatro cantos, mas atendendo à fome, atendendo à carência, atendendo à angústia, atendendo à necessidade de alguém para ouvir, para falar, para acalentar um sentimento de solidão, um sentimento de dificuldade. Em todos os nossos lares, em todos os nossos contextos sociais, existem essas oportunidades dos infortúnios ocultos. Basta termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e sentimentos para sentir. E mais adiante ele nos traz a questão do óbolo da viúva. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, 1 a 4, e no de Marcos, capítulo 12, de 41 a 44. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisto também veio uma pobre, que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta,
deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que deseja, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar boa aplicação. E é sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir um pouco de supérfluo que lhe falta, para dar aos pobres o resto. Aquele cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal, deve consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se que o óbolo do pobre, do que dá-se privando do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se o limite de fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se possam secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que não se tenha dinheiro. Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure eles e eles se depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para disso tudo dar uma parte ao próximo. Também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Ou seja, não precisamos dos recursos amoedados para fazermos o bem. Podemos fazer o bem de 1000 maneiras. Só é a gente olhar ao nosso redor, que a gente sempre vai encontrar uma forma de ser útil, de servir ao Cristo. Estamos na nossa família, exatamente servindo ao Cristo. E nem só de dinheiro, nem só de pão vive o homem, mas de todas as palavras e todos os sentimentos que vêm de Deus. Tenhamos essa consciência e estejamos atentos para os chamamentos que batem aos nossos corações. E por último, ele traz o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos de 12 a 15, quando ele fala de convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também aquele que os convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convides nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que vos receberam. Quando derdes um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e serei ditosos porém não terem eles meios de retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Kardec comenta: quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para eles os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas se tomadas ao pé da letra. São sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de convidar seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e serei distosos por não terem eles meios de lhe atribuir. Que dizer que não se deve fazer o bem, quer dizer, não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando-se de uma comparação vibrante, disse: convidai para os seus festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deve-se entender não os respastos propriamente ditos, mas a participação na abundância do que os desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para as suas mesas apenas os que podem,
como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e os amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os expropriados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de sua sincera cordialidade. Então, convidar os pobres e os estropiados é uma máxima do Cristo que nos incentiva a fazer aos outros sem esperar retribuição, fazer pelo bem que gostamos de fazer, servir ao Cristo sem se importar em ser retribuído em coisa alguma, por paga nenhuma. Então, queridos amigos, está aí o sentido do capítulo de que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Sermos humildes, sermos caridosos, sermos benevolentes, sermos piedosos e não esperarmos retribuição dos homens, não alimentarmos o nosso orgulho para sermos aplaudidos pela sociedade humana encarnada, mas sim sermos agradáveis diante de Deus. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa estudar essas outras instruções sobre a caridade material, a caridade moral, sobre a beneficência, sobre o outro texto é sobre a piedade e o outro sobre os órfãos, os benefícios pagos com a ingratidão e a beneficência exclusiva. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa continuar entendendo o pensamento do Cristo, à luz da lógica trazida pelos Espíritos e codificada e sistematizada pelo nosso codificador Kardec. Aí está o caminho das revelações que querem, que desejam o nosso crescimento moral, do Espíritas Amai-vos, Espíritas Instruí-vos. Eis o sentido do nosso estudo e do nosso crescimento em espírito e verdade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.